Olá, eu sou a Silvana de Oliveira. Eu sou Kézia Ramos e esse é o Cerrado Cast. Sejam bem-vindos, né, Silvana? Isso, hoje a gente conta aqui com a ilustre presença da Celina Lima. Celina Lima, que é CEO da HR Business, especialista em gestão de pessoas. Seja muito bem-vinda, Celina. Obrigada, Silvana, pelo convite. Obrigada, Kézia. E espero poder colaborar e agregar valor, resultado e ajudar você a impulsionar seu negócio e a sua liderança. Bom, então vamos aproveitar, né, todas as informações maravilhosas. Celina, você que é especialista em RH, eu queria que você falasse desse novo RH, esse RH que ele é um RH mais ágil, otimizado também. Então, explica um pouquinho pra gente. Legal. Ótima pergunta e a introdução aí, porque quando a gente fala novo RH, você fala, poxa, novo partindo de onde? Verdade. Né? Que novo que é esse? Existia, nem sabia, né? Enfim. Então, o que é esse novo? A gestão de pessoas, que é o RH, ela originou primeiro nas leis, na legislação trabalhista. Então, o RH tem muito essa característica até hoje, de ser bastante burocrático, bastante focado em legislação. Só que no decorrer dos anos, várias necessidades foi surgindo e a gente foi se aperfeiçoando no meio desse caminho, né? E o que é esse aperfeiçoamento e esse novo RH? É um RH focado em humanização, em tecnologia e em agilidade. Celina, o que mudou depois da pandemia no RH, na seleção de pessoas? Hoje a gente vê muita gente trabalhando em home office. Hoje é comum a gente ver pessoas que estão trabalhando na empresa há 2, 3 meses sem nunca ter ido na empresa, sem conhecer pessoalmente o seu chefe. Conta pra gente como que é essa nova seleção, como que é feito, o que mudou pós-pandemia? Legal. Bom, antes da pandemia, a gente tinha um contato direto com as pessoas, né? Então, você, no aspecto principal do relacionamento corporativo, que é a comunicação, Peter Drucker fala que 60% dos problemas de uma empresa estão relacionados à comunicação. Você poderia... E a comunicação é o quê? Comunicação é 70% praticamente linguagem não verbal. E a linguagem verbal, que é o que a gente diz mesmo, corresponde a um pouco mais de 10%. Então, aquela percepção que você tinha no face-to-face, ela no remoto se perdeu, né? Então, a gente precisou despertar ou melhorar nossas habilidades de identificar características específicas do ser humano, né, como, por exemplo, a linguagem, a comunicação não verbal, remotamente. Então, a capacidade do líder de despertar e se conectar ao lado humano e não robô, né, no sentido de relacionamento com o seu time, com a liderança, com as pessoas que trabalham com você, isso foi algo que foi emergente. E aí, como isso era algo que não ficava o tempo todo no relacionamento que a gente tinha antes da pandemia, né, à mesa, colocado assim, porque no relacionamento dá pra gente ver, quando a gente foi pro remoto, parece que a conexão entre as pessoas se perderam. Mas é claro que aí a gente tem que desenvolver a capacidade do gestor de fazer uma gestão humana, né? Então, enfim, agora mesmo a gente fala mais sobre o que é esse humano, sobre o que é conectar, mas isso foi uma das coisas que foi o calcanhar de Aquiles da liderança na pandemia. Bacana. Uma das dificuldades que as pessoas tinham antigamente era que tinha muita gente inteligente, mas essa inteligência toda se esbarrava na comunicação, né? A pessoa era muito capaz, mas você não poderia colocá-la em contato com o público. Tinha muito esse problema. Hoje continua assim ou não? Engraçado, Kézia, não sei se você sabe, mas a maioria das empresas contrata pelo perfil técnico e demite pelo comportamento. Exatamente. Esse é um cenário muito... Isso as pessoas que não usam HR Business, né? Exatamente, Silvana. Silvana conhece a nossa seleção, como é que funciona, mas a maioria das pessoas é assim. A maioria das empresas tem esse gargalo, né? Você tem uma pessoa com alta competência técnica, porém, em relacionamento interpessoal, deixa a desejar. Então, o que é bom? Claro que o bom e o perfeito seria agregar a todos, né? Mas será que esse é o cenário que nós temos hoje no nosso mercado brasileiro? O que vale a pena você trazer para o seu negócio como um diferencial competitivo? A gente sabe, quando você vai comprar uma televisão, você sabe o que faz a diferença quando você vai consumir alguma coisa. E é claro que os funcionários interferem diretamente no atendimento ao consumidor ou na prestação de serviço, qualquer que seja o seu negócio. Então, qual que é a estratégia principal do seu negócio? É relacionamento com o cliente? Então, você tem que saber exatamente qual é o perfil comportamental que você deseja para a sua empresa. Porque isso lá no final, na frente a frente com o cliente, faz diferença. Para o negócio como um todo faz diferença, né? E falando dessa seleção aqui, que a Silvana acabou de falar,
Como que funciona essa seleção de vocês? A nossa seleção é uma seleção que a gente chama de seleção inteligente. E como que ela funciona? A gente equilibra a competência técnica com perfil comportamental. Então, nós temos uma inteligência artificial, um sistema onde a gente cria um padrão de comportamento desejável. Esse padrão, ele é criado com base na estratégia do negócio. Então, ó, a estratégia do negócio agora é ganhar mercado, é abrir mercado, é relacionamento, é fechar negócio rápido. Qual que é a estratégia? E aí nós elaboramos um perfil comportamental que a gente quer e a gente coloca isso no sistema. Quando um candidato se candidata a uma vaga nossa, ele faz uma avaliação e o sistema nos dá o match comportamental, ou seja, o percentual de adesão entre o perfil do candidato e o perfil da vaga. Então, você tem uma seleção muito mais técnica e com números, né? Porque Peter Drucker também fala que quem não mede não gerencia. Então, você precisa de números para poder tomar decisão. E antigamente, esses aspectos relacionados a comportamento, parecia que não conversava muito com números, né? Parecia até que o RH era um universo que não falava-se em números, não se tinha dados, e o negócio era outro universo. Então, a gente trouxe esse RH, inclusive, novo RH, é um RH que fala a linguagem do negócio, né? Que fala em números, que mostra dados, enfim. É basicamente isso a seleção inteligente. Celina, a gente vê que antigamente era muito comum a pessoa que contratava. Opa! Chegou Olha! a cappuccino Olha! aqui. Em casa. Aqui, gente, tem o Starbuckers, né? Aqui Olha tem a que Jéssica legal. Buckers. Jéssica, é demais. Esse cappuccino é delicioso. Eu falo que não perde com cappuccino de nenhum E lugar eu sou do mundo. apaixonada em cappuccino, gente. Ó, o climinha hoje tá pedindo, né? Ajuda. Muitíssimo obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada, gente. Então, gente, ó, vamos tomar um cappuccino. Vamos. Obrigada, Não tem patrocínio Jéssica. cappuccino. Olha só. Celina, o que eu tava falando? Era muito comum, antes a gente, o amadorismo, né? A gente vê que as empresas estão cada vez mais profissionalizadas. Mas hoje, uma empresa de pequeno e médio porte consegue terceirizar esse serviço, pedir um RH para fazer essa seleção inteligente, porque eu sou empresária há muitos anos e eu sempre ouço, gente, demore para contratar e seja rápido para demitir. Mas isso é acessível hoje para os pequenos, micros e médios empresários que estão aí nos ouvindo? Ótima pergunta, Silvana. Sabe, nós somos especializados em pequenas e médias empresas. Antigamente, um serviço de qualidade, de gestão de pessoas, que faz um trabalho mais técnico, era muito elitizado. Era mais para empresas multinacionais, enfim, para indústrias de grande porte, enfim. Hoje em dia, temos empresas como a nossa, por exemplo, a HR, que presta serviços especificadamente e nós trabalhamos até o nosso sistema operacional. Ele é formatado para empresas de pequeno e médio porte. Por quê? Porque vocês sabem, de acordo com o Sebrae e várias outras estatísticas, o pequeno e médio porte, essas empresas praticamente ajudam a girar o Brasil, né? Ajudam a fomentar a economia, a maior força nos pequenos. Exatamente, Silvana. Então, a gente viu essa demanda de mercado, né, dos pequenos, que é quem faz diferença na economia, e a gente falou, poxa, por que não atendê-los? Né? Existe uma dor aqui. E aí nós somos especialistas em atender pequenos e médias empresas. Conta pra gente aqui, qual que é a maior dificuldade quando o empresário chega para te contratar? A dificuldade, às vezes, é saber especificadamente o que quer. Por quê? Porque muitas vezes, às vezes o empresário ainda está meio perdido no planejamento estratégico dele. E aí as demandas são muitas, e aí às vezes existe a dificuldade de saber a prioridade, né? De identificar a prioridade e falar assim, olha, a prioridade é isso. Tá, mas e depois que a gente fizer isso, qual é o próximo passo? Que habilidade mais que esse profissional vai ter que ter? Né? Porque às vezes contrata alguém para fazer, eu tô precisando de uma pessoa para poder fazer isso daqui, para poder vender isso daqui, ou para tantos vendedores para isso daqui. Tá, mas e depois disso? Qual que é o próximo passo? É a formação de time, é a consolidação de mercado. Vocês fazem esse acompanhamento todo? Fazemos, exatamente. Então, às vezes essa dificuldade de ver mesmo o profissional de uma forma estratégica. Você já chegou numa empresa assim, identificou logo de cara ali o gerente geral ou o diretor que era o problema na situação?
De cara não, porque quando a gente chega com uma comunicação empírica eu falo assim, a nosso ponto de vista, muitas vezes ela vai ter o seu valor, mas não é dados, a gente gosta de trabalhar com dados. Então, a gente faz um diagnóstico, exatamente, existe um conjunto de ferramentas que a gente utiliza para poder mostrar onde estão os problemas. Geralmente, os problemas estão ou nos processos ou nas pessoas, né? Então, existe uma forma de lidar com cada um. Mas até então, gostei, enfim. Gostei dessa questão, ou no processo ou nas pessoas. Mas no seu... Tecnologia também. Na sua Tecnologia análise também aí, de tanto tempo de trabalho, aonde que tem mais problema? Processo, pessoas ou tecnologia? Na verdade, Kézia, a gente sempre parte do ponto que não existe nenhum ponto pequeno que não mereça toda a sua atenção. Então, assim, a gente percebe que existe uma codependência entre esses fatores, tecnologia, processo e pessoas. E é claro que quando você olha de uma forma mais abrangente o negócio, tem outras caixinhas aí, como estratégia, como caixa, né, que é super importante. Então, todas essas engrenagens, elas têm que funcionar juntas, porque se uma pequenininha tiver falha, ela pesa todo o sistema, né, ela segura todo o sistema. Agora, algo interessante, quem dá mais trabalho? É aquele que está começando e que quer mostrar serviço, ou aquele, né, que tem aquele currículo enorme e já se acha, não, eu já tenho tantos anos, fiz em Harvard e tudo. Quem te dá mais trabalho na hora que você chega para fazer essa avaliação? Os dois. Você sabe que das características humanas dentro do trabalho, o ego é uma das questões mais difíceis de lidar, porque nós não somos educados a trabalhar ou dar resultado ou fazer algo em equipe. Então, a competição, por exemplo, dentro do departamento comercial, ela é saudável. A ambição é necessária para as pessoas têm que ter sonhos, têm que ter metas, têm que ter alvo, mas nós temos uma cultura que às vezes nos mostra essas coisas importantes como se não pudesse, como se fosse vaidade demais, né? Então, na verdade, quando você fala qual que dá mais trabalho, os dois dão trabalho, né? Por quê? Porque vai ter que existir uma educação, a gente chama de educação corporativa por trás, para quê? Para poder alinhar qual é a forma de atuação das pessoas dentro daquele negócio, qual é a nossa cultura interna, qual é o nosso clima, onde a gente quer chegar e como nós vamos chegar juntos. Então, a gente precisa alinhar os dois, de uma forma diferente do outro, mas os dois vai requerer a mesma necessidade de educação corporativa, né? Que maravilha. Que show. Celina, você está dentro de um espaço de trabalho compartilhado. Qual a vantagem que você vê de trabalhar assim no meio de tanta empresa, com tantas pessoas? O que isso agrega no seu trabalho? Com certeza o networking, mas não é só o networking de conhecer novas pessoas, principalmente a colaboração. Eu vou te dar um exemplo pessoal, eu tô aqui no Hub desde quando abriu. Eu acho que eu fui, sem seus sócios, eu acho que eu fui a primeira cliente do Hub, porque quando eu cheguei só tinha os parceiros, né, que ajudaram a implementar. Você começou no primeiro mês aqui. Exatamente. Né? Então, assim, eu lembro quando eu cheguei de uma multinacional, eu estava abrindo meu negócio, eu não entendia nada sobre negócio, sobre ser CEO, sobre estar à frente de um negócio, e eu tinha dificuldades, né, porque eu estava no mundo, eu era business partner de uma multinacional, totalmente focada apenas na minha solução e não tinha visão, a vivência de empreendedorismo. E quando eu cheguei, eu precisei de apoio simples, como eu lembro até hoje, quando eu mandei uma proposta comercial com valor errado, e eu fiquei desesperada, eu falei, como que eu vou falar para o cliente que eu errei o preço? Eu lembro que, olha, aqui dentro do Hub tem uma das principais referências nacionais na área comercial, e eu lembro que eu pude ligar para o CEO e falar assim, fulano, com o olho lacrimejando, me ajuda, eu tô desesperada. Eu mandei uma proposta pro cliente com valor errado. Aí ele foi para baixo, ou foi menos ou foi mais? Aí eu falei, foi para menos, bem menos. Um valor que eu nunca posso fazer. Ele, é simples, liga, fala que foi errado, pede para desconsiderar o e-mail e fala que o e-mail está sendo enviado. Enfim... Simples assim? São coisas simples assim, mas para quem tá começando, faz diferença você ter um apoio
técnico, um apoio, pessoas mais experientes do seu lado que estão dispostas a colaborar com você, sem às vezes ter um retorno imediato na hora, ou sem ter um retorno financeiro. Então essa conexão, essa colaboração, sabe, é algo muito, é uma preciosidade para quem trabalha assim no ambiente colaborativo, dentro desse ecossistema. E eu acho que é um laboratório incrível também, né? Porque você sai analisando todo mundo aqui, né? Que você aprende muito todo dia, pessoas diferentes, né? Um público diferente. Você tem várias empresas aqui. A conexão que você cria também é incrível, né? Mas assim, esse olhar analítico, ele não é um olhar, Kézia, no sentido de classificar as pessoas, no sentido de, esse serve e esse não serve. Ele é no sentido de ver como nós nos complementamos. Sim. Entende? Ele é um olhar no sentido de como nós nos encaixamos dentro dessa rede colaborativa e onde cada um vai ocupando o seu espaço e onde eu posso contar com você para quê, enfim. Então é muito mais um olhar no sentido de ver como nos completamos do que um olhar no sentido de exclusivo, ou seletivo. Aproveitando, né, que eu acho que muitas pessoas estão nos assistindo, nos ouvindo também, porque o Cerrado Cast está sendo transmitido pelo podcast, pelo canal do YouTube, pelo programa de televisão. Dá uma dica para quem está procurando emprego, né, que gostaria, porque a gente escuta muita gente falando assim, não tem emprego. Tem. Exatamente. Né? E emprego o contrário tem. A gente escuta o empresário falando, eu não consigo achar gente para contratar. Que dica que você pode dar para esses dois lados? Vamos lá. Vou começar pro lado das pessoas, depois eu parto pro CNPJ. Para quem está procurando emprego, eu vou começar, vou classificar em dois, tá? Para quem está procurando o primeiro emprego ou estagiário, e depois eu falo para quem está buscando recolocação e já é profissional, enfim. O primeiro, o mercado sempre pediu e sempre vai pedir na vida experiência. Então aquela conversa assim, eu tenho dificuldade de arrumar o primeiro emprego, que eu não tenho experiência, é um posicionamento que não é legal. Por quê? Porque o mercado vai mudar a exigência dele? Não, o mercado não vai mudar, quem tem que mudar é você. Então o que você tem que fazer? Sabe, quando eu era estagiária, eu lembro até hoje que eu perdi o meu estágio e eu falei, eu não posso ficar fora do mercado. Eu entrei em contato com um professor que tinha uma consultoria, falei, deixa eu trabalhar de graça até eu conseguir recolocação, porque eu não posso ficar sem experiência, porque como é que eu vou conseguir trabalhar? Eu trabalhei 2 meses e no segundo mês eu consegui uma recolocação na primeira multinacional onde eu entrei. Que bacana. Que eu comecei como analista. Então, enfim, vai atrás da sua experiência profissional, porque isso é algo que não tem como você negociar com o mercado. Que maravilha. Show. Faz sentido, Silvana? Belíssima dica. Exatamente. E assim, eu acho que a gente vê o comprometimento, a vontade de fazer, isso faz toda a diferença. Porque ficar assim, esperando, não tem. Vai cair do céu. Não vai cair do céu, não adianta. E todo empresário vê com muito bons olhos alguém com essa garra, com essa vontade. Não, eu trabalho. Eu acho que a gente poderia acrescentar também algo que isso já aconteceu comigo. Toda vez você pode estar num emprego simples ou num emprego fantástico. Sempre vai ter alguém te observando. Uhum. Então, seja que se você estiver num emprego que você não goste, dá o seu melhor. Porque ali, quando passar alguém vai falar assim, vem cá, o dia que você não quiser trabalhar aqui mais, tá aqui meu contato, me procura. Porque é uma vitrine, tô correta no que eu tô falando? Super! Tem pessoas que até são assediados, o LinkedIn tá aí pra isso, né? Ninguém... E é bom o LinkedIn mesmo? Já fala disso aí. É o melhor do mundo. Olha que bacana. Não é bom não, é o melhor então, do mundo. Então quem tá nos assistindo, se inscreva no LinkedIn. Sim, com certeza. É um currículo aberto, né? Exatamente. Eu falo que hoje o LinkedIn... E é um currículo muito mais, que tem maior credibilidade do que seu currículo no Word. Olha. Por quê? Porque lá você tem uma validação social, tá todo mundo vendo se você trabalhou quanto tempo naquela empresa, se você realmente fez aquilo, né? Exatamente. Então o LinkedIn tem muito mais credibilidade do que um currículo no Word mesmo, enfim. Você pode colocar o que quiser ali, né? Exatamente. Então, e para quem tá buscando recolocação, né, que já é um profissional da área e tudo mais. Bom, LinkedIn, relacionamento, invista em relacionamento. Então, vê quais são as empresas que você faz. A gente tem um serviço aqui de recolocação de executivos e uma das coisas que a gente faz é fazer uma lista de empresas que eu gostaria de entrar, procurar quem são as pessoas lá dentro e começar a se relacionar. Mas não é esse relacionamento para conseguir emprego.
Entende? Não é? É relacionamento do tipo assim, ó, você já está trabalhando com isso? Vocês já fazem aquilo? E vai trocando essas figurinhas. Relacionamento de valor, sabe? E aí esse relacionamento com certeza vai trazer o interesse e o olhar das pessoas para você, para uma oportunidade bacana, né? Enfim, vale a pena também você olhar quais são os seus projetos pessoais, ver se onde você está buscando vaga é realmente o que você quer fazer, se é o que você gosta, como você disse, né, no início. Verdade. Então, enfim, é basicamente isso. Fora isso, existe muita oportunidade no mercado. Existe muito. Na verdade, a gente tem um déficit no Brasil de mão de obra qualificada. Mão de obra não é o melhor termo, né? Melhor, porque são pessoas. Mas a gente tem essa dificuldade de achar pessoas com qualificação para as vagas, né? Que tem um diferencial competitivo, que são muito boas tecnicamente, comportamentalmente. Então, vale a pena você que está buscando recolocação, procurar fazer um mapa pessoal, ver quais são suas forças, quais são seus pontos de desenvolvimento e procurar atender os seus pontos de desenvolvimento para você ter um diferencial competitivo no mercado também. Falando de diferencial, antes que você fale do CNPJ, eu gostaria que você trouxesse algumas dicas para quem está numa empresa e gostaria de crescer. Fala, olha, eu tô aqui, mas parece que não estão me vendo, eu precisava crescer, né? O que eu posso fazer? Uma delas que eu observo, assim, eu gostaria que você me dissesse, você que é a CEO do assunto aí, é fazer mais do que lhe é pedido. Porque você já viu que tem muitas vezes você pede algo, a pessoa não vai fazer isso não é minha obrigação, ou ela tá vendo ali que é algo que ela poderia fazer, uma iniciativa, e ela não tem. A iniciativa chama atenção? Com certeza. Mas aí você tem que ver para onde você quer ir. Porque se você falar assim, eu vou fazer mais do que é pedido, mas você ficar fazendo sempre aqui, por exemplo, eu tiro nota fiscal, então eu tiro 20 notas fiscais por dia, agora eu vou tirar 40. Tá, mas o que você quer ser um faturista o resto da vida? Então, aonde você quer chegar? Você quer ser um supervisor, você quer ser um gerente, para onde você quer crescer? E aí você vai ver quais são as habilidades técnicas e comportamentais que precisa para onde você quer ir. E aí o ideal seria que você adotasse um mentor, uma pessoa com quem você pudesse aprender, sabe? E aí você vai aprendendo. Eu passei por isso na minha carreira pessoal. Chegou um momento que eu falei, eu não quero mais ser analista, agora eu quero ser gerente. E aí você sabe o que eu fiz? Eu contratei um mentor fora da empresa e falei, e aí, qual é a da gerência? Como é que eu faço pra poder ser Qual é a da gerente? gerência? Conte-me tudo, eu não esconda nada. E aí eu comecei a me comportar dentro da empresa e a me responsabilizar como uma gerente, ser Você apoio chamou pra si. e ser apoio da pessoa que estava como Olha. gerente. Quando a pessoa saiu, ela falou, é a Celina que vai ficar no meu lugar. E eu assumi a posição. bacana. Por quê? Porque eu fui sabendo dar o resultado, a resposta que como um gerente responde. Então é muito importante você ter uma tutoria. É claro que eu poderia dar um monte de dicas aqui, poderia, mas a mentoria, ela acelera o processo de aprendizagem. É verdade. Então, é muito mais fácil, é prazeroso, porque é prático, sabe? Então, enfim, se eu pudesse dar uma dica valiosa a respeito de crescimento, de carreira, eu com certeza não deixo estar nunca mentoria. E pro CNPJ? Faltou. Ótimo. E agora, né? Eu tô aqui, eu quero contratar alguém, o que eu faço? A seleção inteligente. Lógico, óbvio. A seleção inteligente Me contratar. Brincadeiras à parte, o que é a seleção inteligente? É você olhar para aquele cargo de uma forma completa. Certo? Então, às vezes, a gente tende a classificar algumas demandas na empresa como mais importante e outras menos importante. Como empreendedores, né? A Silvana que o diga, enfim, junto com toda a rede de relacionamento aí de empreendedores, a gente não pode, na verdade, dentro do negócio, desprezar nenhum aspecto. Mesmo que seja de uma vaga operacional, entende? Porque a pessoa que serve cafezinho tem que ser a melhor pessoa que serve cafezinho do planeta. É verdade. Entende? Assim como o seu gerente tem que ser o melhor também. Então, quando você tem uma vaga em aberto, olha para essa vaga com um aspecto mais abrangente. Ou seja, qual é a principal estratégia do meu negócio? Qual é o meu diferencial competitivo no mercado? Identifiquei qual é o meu diferencial, que habilidades que eu preciso ter para isso, que competências
técnicas a pessoa precisa ter? Quais comportamentais? Que ferramentas de informática essa pessoa precisa fazer? É mais fácil para mim se a pessoa morar perto, se a pessoa morar longe, enfim. Então, todos os aspectos que diz respeito a essa pessoa têm que ser colocados em pauta. E aí, sabe um ponto que muitas vezes nós empreendedores desprezamos e que é muito importante? Nos prepararmos para uma entrevista. Agora, é uma dica bem prática, né? Você vai entrevistar alguém, prepare-se para a entrevista. Prepare-se para fazer não só gestor, né? o entrevistado, mas o gestor. entrevistador. Exatamente. Entrevistador. Saiba fazer perguntas chaves, entende? A pegadinha não, né? As pegadinhas também? Não, assim... E o que você chama? Daí, para o pessoal entender melhor, até porque tem muito empresário vendo que talvez não tem condições de contratar e quer aprender um pouquinho mais. Legal. Dá umas 3 perguntas chaves para ele conhecer Isso. mais. Ao invés de 3 perguntas, eu vou falar como fazer as perguntas, porque aí ele pode usar para qualquer pergunta. Isso, exatamente. Então, conta, sabe, às vezes você pergunta assim, você tem, né, Kézia, iniciativa, você é organizada, né? O que a Kézia vai responder? Tá bom, Você sou. Sou, é claro, né? Agora é diferente, por exemplo, de eu falar assim, Kézia, me conta uma situação onde o que fez diferença foi a sua iniciativa. Ou eu falar assim, Kézia, como você se organiza? Como que você organiza as rotinas X, Y, Z? O que você faz? Quais são as ferramentas, Kézia, que você utiliza para se organizar? Entende? Então, na verdade, existe uma pirâmide de comunicação, onde no topo da pirâmide estão as perguntas que começam com o que, como, você... Entendeu? Então, o que você faria? Como você faria? Você faz assim ou assado? Então, assim, perguntas, quanto mais a pergunta for aberta, mais campo você vai ter para a pessoa poder falar Dá sobre espaço pra pessoa falar. aquilo que ela realmente sabe. Bom, já que você deu dica pro CNPJ nas perguntas, vamos dar dica, né, para as pessoas sobre pergunta. Para quem tá procurando emprego lá. Tem umas perguntas que eu acho, Silvana, que é uma pegadinha, que você fica assim, e aí, o que eu respondo? Jesus, sim ou não? Devo, fico. Dá vontade de sair correndo. Que tipo de pergunta, por exemplo, que é comum fazer que gera muita dúvida? Ótimo, sua pergunta, Kézia. Pro entrevistado. Vou citar 3 perguntas, tá? Uhum. A primeira pergunta é: quais são suas qualidades, quais são seus defeitos? Essa é uma pergunta clichê em entrevista. É verdade, não verdade. É? Todo mundo faz. E ainda mais se o candidato estiver indo muito bem na entrevista, aí a gente já olha direto e fala assim, poxa, você é o alecrim dourado, né? Você é muito bom. Vem cá, qual que é o seu defeito? E nessa hora, a pessoa mente ou a pessoa fala a verdade? A pessoa fala a verdade. Mas aí a pessoa tem que se conhecer. E quando fala assim, meu pior defeito é ser modesta. É o perfeccionismo. Eu sou perfeccionista. Eu sou ser perfeccionista. O defeito meu é ser perfeccionista, exigente demais. Você acha que você, por exemplo, estiver fazendo uma entrevista, você já percebe se a pessoa tá mentindo ali? Se ela deu uma florada no negócio? Existe um conjunto na linguagem, existe um conjunto de características que identificam. Na verdade, Kézia, se a gente parar e concentrar a nossa atenção, qualquer pessoa percebe. Porque, como eu falei anteriormente, a linguagem, mais de 70% dela é não verbal, né? Então, não adianta. Uma piscada de olho, uma levantada de ombro, a forma como a pessoa fala. Outro ponto de atenção para quem for entrevistador da vez, né? É você ter atenção concentrada ali na conversa com a pessoa, exatamente. Agora vamos voltar lá para as perguntas. Então, minhas características positivas e negativas. Se conheça bem e mostre que você sabe lidar com seus pontos fracos. Mesmo tendo, mas você sabe lidar. Exatamente. Então, olha, eu sou uma pessoa que tem muito comunicativa, eu faço as coisas muito rápido. Então, você sabe, né? Essas pessoas normalmente têm dificuldade em assuntos muito específicos e detalhistas. Então, para mim lidar com essas tarefas que exigem muita atenção e detalhismo, aí eu paro tudo que eu tô fazendo, fecho, tranco a sala, aviso todo mundo que eu tenho que entregar o relatório tal, tô em conferência e enfim. Então, se você viu, eu falei pra você minha qualidade, eu falei qual é o meu defeito, eu tenho dificuldade. Mas já me escreveu, gente. Mas eu já mostrei pra você que eu sei lidar, eu sei identificar e sei lidar com isso. Tem a solução pra essa minha deficiência. Exatamente. Muito bom. Exatamente. Mas não queira ser perfeito, porque pessoas perfeitas não existem. É verdade. Né? E, enfim, a aí gente até preocupa. Mais fake, a gente né? até preocupa quando é perfeito, né? É verdade. Tem a questão também das redes sociais. Tanto quem está procurando emprego,
deve observar quanto quem está contratando. A gente percebe que muita gente coloca assim, eu odeio a segunda, detesto meu trabalho, sabe aqueles memezinhos? Você acredita que a rede social ele pode interferir na seleção também? Vocês usam a rede social para isso também? Selecionar lá? Com certeza. Todas as redes sociais possíveis. Por quê? Porque quem contrata um serviço, por exemplo, como o nosso, está querendo segurança na contratação. É verdade. Entende? Você não paga uma pessoa para poder fazer uma seleção para você simplesmente do nada. Pra fazer só Você entrevista. paga porque você quer segurança. Avaliar, E aí, o que total. essa pessoa quer saber a respeito do candidato? Ele quer saber que pontos que ele vai ter que lidar com essa pessoa, como ele vai lidar com ela, né? E aí é importante, assim, a gente ter a maior quantidade possível de informações a respeito das pessoas. E aí a gente olha tudo. Joga o nome no Google, olha a rede social. Pior que FBI, gente. É isso aí, olha, tem que olhar. Por quê? Porque é o zelo, né? Em fazer Quanto o que maior tem que fazer bem o feito. cargo, então maior é a A minha responsabilidade. A minuciosidade. Maior é o exatamente. stalker, né? Maior é o critério de seleção, exatamente. Então fica a dica pra você que tá nos acompanhando. Tome cuidado com as redes sociais. Aquele meme Como engraçadinho que você você posta, às vezes nem quer dizer o que você sente, mas você achou bonitinho, colocou lá, pode prejudicar, então. Pode, com certeza. É um retrato, né? Eu também costumo olhar. Você olha tudo, porque hoje também eu acho que muita coisa mudou. Se a pessoa coloca uma dancinha, dependendo do cargo que ela está se propondo a fazer, aquilo não é problema. Dependendo do cargo, pode ser. A gente estava comentando ontem aqui que antes tatuagem era critério, que você não podia nem concurso exigia, era pré-requisito para não ter tatuagem. Hoje, se fizer isso, não contrata ninguém. Exatamente. Verdade, porque vai mudando. Exatamente. Os jovens hoje são... E o que mais mudou nesse tempo aí, principalmente durante essa pandemia, né? Houve uma mudança, acho que gigantesca, dessa questão da contratação. Mas na sua opinião, o que mais mudou? Você sabe que tá uma roda gigante? Como assim uma roda gigante? Me explica. Porque assim, na pandemia muitas pessoas foram demitidas. Uhum. Por outro lado, na pandemia também muitas empresas cresceram e contrataram. Só que os critérios de contratação na pandemia estavam altíssimos. Por quê? Porque tinha muita gente no mercado desempregada e as ofertas de emprego estavam muito poucas. Hoje, com a economia retomando, qual que é o cenário que a gente tem? As pessoas que estavam desempregadas na pandemia arrumaram alguma coisa para fazer, muitas gostaram do que estão fazendo, não tem interesse de voltar para sua área de atuação porque ganharam mais autonomia e praticamente ganham a mesma coisa e não querem voltar para o mercado normal. E hoje nós temos muitas vagas e poucas pessoas para poder atender a essas demandas. Então é por isso que eu falo que é uma roda gigante, né? Olhando para um cenário de contratação. Então assim, o mercado continua tendo as demandas dele, enfim, esse problema, né? Não é bem problema, né? Porque onde tem problema tem oportunidade, né, Silvana? Com certeza. Essa oportunidade, que você essa oportunidade aí de escassez de pessoas qualificadas é um cenário no Brasil alarmante mesmo, a gente vê que isso segura muito a economia. Exatamente, principalmente no nosso segmento, né, Silvana, aqui no Hub, que é um hub de tecnologia e inovação. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo do desenvolvedor dentro da área de TI. Desenvolvedor toda semana tem um salário atualizado, gente. Exato. E Olha, não tem toda não semana. Tem E não tem tá quem procurando, atende. E não tem salários Gente, altos e a como é gente que não faz? A Alemanha, a Europa, tá pegando gente do Brasil para poder Isso, trabalhar fora. contrata aqui. Como que você é uma empresa de pequeno porte, uma empresa de médio porte, que tá alavancando, que tá escalando o seu negócio, vai competir com alguém que vai te pagar em euro ou em dólar? É verdade. Entende? Então, assim, realmente eu acho que nós temos iniciativas como a gente tem aqui do Sebrae, né, e de outras empresas no sentido de qualificar mais pessoas para a área de tecnologia, de inovação, enfim. Que maravilha, gente. Quanta sabedoria. Quanta informação rica, né, pra gente, verdade. principalmente, tanto pro empresário quanto para quem está
em busca de emprego. Celina, a gente bom, vocês super te gostaram. agradece, Verdade. entendeu? Muitíssimo obrigada mesmo. Super bacana para as pessoas conhecerem um pouco mais, né, de como funciona esse trabalho de RH e que não é só para grandes empresas multinacionais. Você falou que é acessível aos portais aí. Sim, somos super Então, acessíveis. aproveita, né? Deixa aí pra gente as suas redes sociais, o pessoal lá te acompanhar. Legal. Bom, nós acreditamos que pessoas é a estratégia principal de qualquer negócio. Então, com inovação, tecnologia e metodologias ágeis, nós transformamos a forma como o RH atua e nós atendemos pequenas e médias empresas com soluções na área de pessoas, com gestão de pessoas, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, gestão da cultura, enfim, e desempenho. Que massa. Enfim, nossas redes é HR Business Oficial, meu nome é Celina Lima e eu estou à disposição de todos. Linda demais, né? Gratidão, Celina. Obrigada, que Eu Deus que abençoe agradeço, você. obrigada. E até o nosso próximo Cerrado Cast.